Como escutar a voz de Deus? No dia 23 de janeiro de 2016, eu fui pego de surpresa no WhatsApp com a seguinte pergunta: Tio Gé, como eu sei se eu estou escutando a voz de Deus? Essa pergunta veio de uma pessoa muito querida que estava passando por um dilema vocacional. E a minha resposta para ela será tema deste segundo episódio da série Aprofundando a Vocação. Como escutar a voz de Deus? Uma pergunta muito difícil de responder, se é que tem resposta para isso. Eu só sei que a minha tentativa de respondê-la deu uma carta de 4 páginas. Carta essa que foi embasada pelo texto vocacional de 1 Samuel, capítulo 3, versículos do 1 ao 21. Trecho esse da Palavra de Deus que também serviu como base do nosso primeiro episódio da série, e que será indispensável para este. Então, se você ainda não leu, dê um pause nesse vídeo e leia o texto que está aqui na descrição. Esse relato nos mostra uma forma bem explícita da escuta da voz de Deus. Samuel não viu Deus. Ninguém nunca viu Deus, como diz o evangelista João. Mas Samuel escutou a Deus. E essa graça só foi concedida a ele pelo fato de ter se colocado na postura de ouvinte. E silenciando, conseguiu compreender o chamado de Deus para sua vida, ser seu profeta. Eu disse na carta que eu acreditava que alguém assim como Samuel pudesse ter a graça de escutar a voz de Deus. A palavra de Deus está aí para confirmar isso. Nós encontramos na Bíblia vários relatos de pessoas que escutaram explicitamente a voz de Deus. Só que eu, por exemplo, nunca escutei a voz de Deus. Pelo menos não de maneira explícita. Todo mundo que entra no seminário diz que escutou um chamado. Eu, por exemplo, escutei um chamado, mas não foi tão explícito quanto o de Samuel. Deus não veio até mim e disse: Jefferson, eu quero que você deixe tudo e vá ser padre. Eu nunca o escutei diretamente, mas eu percebo que Deus fala comigo muitas vezes, através das pessoas, de gestos e, sobretudo, pela oração. Eu disse para a pessoa da carta que eu não sabia o que ela estava escutando. Eu não sabia o que Deus queria dizer ao coração dela, mas se ele a chamava é porque ele esperava uma resposta. Porque todo chamado requer uma resposta, e essa resposta é sempre uma opção livre de quem é chamado. Pode ser sim ou não. A vocação acontece no diálogo. Se trata do encontro de duas liberdades: a absoluta liberdade de Deus que chama e a liberdade humana que responde a esse chamado. E esse diálogo só ela e Deus poderiam estabelecer, porque somente ela poderia dar essa resposta. Então, para tentar ajudá-la, assim como Eli fez com Samuel, eu disse como eu costumava fazer para tentar escutar a voz de Deus. Eu acredito que quando Deus se dirige a nós, o melhor que nós podemos fazer é silenciar, nos colocar na postura de ouvintes, assim como fez Samuel. Se colocar na presença do Senhor e dizer: fala que o teu servo escuta. E a partir desse movimento silenciar boca, mente e coração, para que somente Ele possa falar, para que nós o escutemos com clareza, para que nenhum ruído externo atrapalhe a nossa equalização. É tipo o movimento da música Equalize da cantora Pitty. Quando Deus nos chama, quer nos equalizar numa frequência que só a gente sabe. Equalizar vem do latim equalis, que quer dizer igual, uniformizar, harmonizar, estar na mesma vibe, na mesma sintonia. Eu disse na carta que Deus equalizou a Samuel e de alguma forma também queria equalizá-la. Só que para estabelecer essa sintonia, essa frequência, é algo muito difícil, que exige muita paciência e é fruto de muitas tentativas. Esse movimento vai ao encontro da etimologia da palavra frequência, que vem do latim frequentia, que quer dizer frequentar, repetir, ir a determinado local com assiduidade em intervalos de tempos constantes. A frequência do som, por exemplo, é o número de ciclos de uma onda sonora por segundo. Essa frequência só aumenta à medida que o número de ciclos por segundo também aumenta. E o que eu quero dizer com tudo isso? Quanto mais vezes eu me colocar na postura de ouvinte, quanto mais vezes eu frequentar a Deus, mais chances eu terei de aumentar os ciclos de ondas sonoras que Ele irá emitir aos meus ouvidos, ao meu coração. Isso só se dá na prática da oração constante. Eu continuava dizendo na carta que esse exercício de se colocar na postura de ouvinte poderia ser comparado com o exercício que o nosso avô fazia de se debruçar em frente a um radinho antigo. Esses que tem aquele botão que precisa ser girado minuciosamente para encontrar a frequência da estação de rádio que toca o que a gente quer escutar. Esse tipo de aparelho era bem diferente dos Spotify da vida em que encontramos as músicas em apenas um clique. Deus não é automático, não pode ser encontrado em apenas um clique. Para escutá-lo é necessário certo esforço. Ele não é digital, ele é analógico. Deus é antigo, Deus é anacrônico, não se limita ao que é cronológico. Deus é o mesmo de ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo sempre.
É o mesmo que falou a Samuel na casa de Eli? É o mesmo que falou a Moisés na sarça ardente? É o mesmo que falou a Paulo no caminho para Damasco? E é o mesmo que fala conosco na atualidade. Mas voltemos, por exemplo, do nosso avô diante do radinho antigo. No exercício de procurar a estação, às vezes apareciam alguns ruídos, entravam frequências de outras rádios que atrapalhavam o processo de equalização. Isso dificultava escutar com mais clareza o que era tocado ali. O nosso contato com Deus funciona da mesma forma, porque muitas vezes outras pessoas querem entrar no meio da transmissão e se acham no direito de interpretar algo que só cabe a nós entender. Querem interferir na nossa vocação e dizer o que a gente tem que fazer. Muitas das vezes esses ruídos são as pessoas que nós mais amamos. Quantas pessoas se deixaram levar por interferências, ruídos externos e não tiveram a graça de contemplar a sua verdadeira vocação? Só que isso não quer dizer que para achar a nossa verdadeira vocação a gente não possa contar com a ajuda de ninguém. Mas é preciso entender que a resposta definitiva só a gente pode dar. Digamos então que essas pessoas que nós procuramos para nos ajudar sejam uma espécie de esponja de aço. Tipo aquelas que o nosso avô colocava na ponta da antena para melhorar a frequência. Só que nós precisamos lembrar que a verdadeira função da esponja de aço é arear a panela. Não é sintonizar uma estação de rádio. A função de Eli não era dar a resposta para Samuel. A função do Jefferson também não era dar a resposta que aquela pessoa querida a quem ele destinava a carta precisava dar. E no mercado nós encontramos várias esponjas de aço, Bombril, Vassolan e tantas outras que podem nos auxiliar na sintonia, mas que não são responsáveis pela nossa equalização, pela nossa resposta. Eu terminei a carta dizendo que a dica que eu estava dando a ela é o que vinha escrito na descrição da embalagem dessa esponja de aço, mas que em outras marcas ela poderia encontrar outras instruções. Mas que, mais uma vez, o que deveria ficar muito claro para ela é que a única pessoa que poderia estabelecer a equalização dela com Deus era somente ela. E essa afirmação foi muito frequente na carta. Nos coloquemos na postura de ouvintes, para que nós possamos encontrar a frequência que só Deus e a gente sabe, para que ele possa se transformar em canção, frequentar o nosso interior e, como diz o refrão da música, poder ser gravado em nós. Eu te transformei nessa canção para poder te gravar em mim. Que a canção de Deus ecoe dentro de nós, embale as nossas vidas e conduza a nossa vocação. Até semana que vem.